graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Sou o irmão Anderson e vou te trazendo mais um pouquinho da palavra de Deus para abençoar a sua vida. E a palavra de Deus para nós hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, em que Deus chama Abraão e lhe faz promessas, que diz assim, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos aqui o chamado de Abraão, considerado o pai da fé, um patriarca. E nós vemos que o chamado de Deus na vida de Abraão começou com uma exigência do Senhor. Uma exigência para que ele saísse da sua terra natal e também saísse de perto dos seus parentes, da sua parentela ali, que ficava nessa terra. Então, o que Deus está falando comigo, com você, através dessa palavra, nesse dia de hoje? Para que certas promessas de Deus se cumpram em nossa vida, nós temos que nos retirar de certos ambientes no qual desagrada a Deus. Nós temos que nos retirar de certas companhias no qual há ali conversações, há ali atitudes que desagradam a Deus. Então, nós temos que entender que o chamado de Deus exige de todos nós renúncia. O próprio Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então o chamado de Deus para todos nós vai ter renúncia, vai exigir renúncia, seja de pessoas que tenham uma mentalidade contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus, vai ser de ambientes no qual acontecem coisas que é contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus, tem uma cultura contrária, tem práticas ali, conteúdos que desagrada a Deus, né? Estimula o pecado, que corrompe. Então, nós fomos chamados para ser um povo santo, um povo separado do mundo. Então, tem ambientes, tem companhias no qual Deus vai pedir para nós nos afastar. Assim como também está escrito também, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, aí na carta de Paulo aos Timóteo, segunda carta, aí 3, versículo 1, né, que tem uma variedade de pessoas no qual praticam certos pecados que o próprio Deus fala aí: desses afasta-te. Então, a renúncia ela é necessária para atender ao chamado de Deus. E nós temos que entender que isso é para a nossa própria proteção, para o nosso próprio bem. Então, existem pessoas que ainda não estão vivendo as promessas de Deus na vida deles, porque não largaram certas companhias, certas amizades que o corrompem, que o contaminam, que o levam a praticar coisas, atitudes, pecados que desagradam a Deus, que o afasta da promessa, que o afasta da presença de Deus. Então, que Deus te dê discernimento e que Deus te dê a força necessária para renunciar àquilo que o afasta dele e das suas promessas. Deus abençoe o seu dia, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.